Apocalipse 3, 7, 8. Amém? Então vamos lá? Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém. Que o Senhor venha abençoar essa ministração e a palavra ministrada, pregada, a sua palavra em nosso coração. Em nome de Jesus, dê frutos de justiça para ele. Amém? Podem sentar. Amém, Jesus. Bem, nosso tema hoje é autoridade delegada, né? A autoridade delegada. Nós falamos sobre a autoridade de Jesus, né? Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Vamos falar isso? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E Jesus, vimos, conquistou autoridade sobre tudo. Ele é o Senhor, o Filho de Deus, herdeiro de todas as coisas, né? E ele mesmo disse: todas as coisas me foram dadas pelo meu Pai. Então, Jesus volta para o Pai. E aí vem outro, o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. O Espírito do próprio Cristo. E ele vem para capacitar o seu corpo, a sua igreja, os santos de Deus, formado pelos redimidos. Quem é redimido aqui pelo sangue? Amém. Glória a Deus. Pela fé, pelo sangue de Jesus. E nós somos os filhos da ressurreição. Antes éramos os filhos da ira. Sem Cristo, somos filhos da ira. Mas com Cristo, nos tornamos filhos da luz. Filhos da ressurreição. Amém? Então, o Espírito Santo vem para capacitar-nos a viver a vida de Cristo. Ser discípulo de Cristo, né? No seu caráter. Um discípulo é discípulo de Cristo no seu caráter e na sua missão. Caráter e missão. Então, o Espírito Santo de Deus vem para nos capacitar a viver a vida santa de Jesus, a vida íntegra de Jesus. E também para fazer as obras do Senhor, continuar a fazer o que ele começou. Como em Atos está escrito, né? O que ele começou, que é expandir o reino de Deus até que ele venha, que ele volte, que ele venha governar sobre tudo e sobre todos, sobre todas as nações. Então, entendendo essa autoridade de Cristo delegada, Jesus nos deu a sua autoridade. Amém? Diga: eu tenho a autoridade de Cristo delegada. Cada um de nós tem autoridade. E precisamos compreender isso muito bem, nos conscientizarmos da autoridade que temos em Cristo e internalizar isso para que nós possamos manifestar essa autoridade na nossa vida. Amém? Na nossa vida cotidiana. Em todos os lugares aonde estamos. Então, Jesus nos deu a sua autoridade. Lá em Mateus 16, 18, 19, daquele episódio que ele pergunta para os discípulos, né, que dizem os homens que eu sou? Uns dizem João Batista, outros dizem Elias, outros profetas, mas
ele pergunta para os discípulos: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Olha como que é importante, né? É que cada um saiba quem Jesus é. Quem é Jesus para você? Como você vê Jesus? Se é da maneira correta, certa, né? É o Filho de Deus, Cordeiro de Deus, que veio ao mundo para pagar os nossos pecados. Amém? E nos reconciliar com o Pai. Então, Pedro, ele diz: tu és o Filho do Deus vivo, amém? Ele fala corretamente, ele entende quem é Jesus. Então, Jesus diz: bem-aventurado és, Pedro, porque não foi carne nem sangue, não foi a sua sabedoria, a sua própria conclusão que te levou a saber isto, mas foi uma revelação do alto. Veio do Pai, veio do alto, amém? Nós só podemos saber quem Jesus é, né? Quando o Espírito Santo de Deus nos revela. E ele revela um coração que deseja. Nós precisamos desejar Jesus, amém? Desejar a salvação, desejar o Senhor, desejar a palavra, ser o objeto do nosso desejo. Na nossa vida aqui, é o Senhor, é a glória, é o reino, é a sua palavra, é servi-lo. Isso tem que dominar a nossa vida, porque é a Ele, como nós cantamos, a glória, a Ele a glória. E o Salmo diz: não a nós, mas ao Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o louvor. E assim todo o céu tem um cortejo, que nós vemos em Apocalipse, adorando ao Senhor, adorando aquele que é digno de ser adorado. Não vamos mudar esse vetor, essa seta para nós. Não a nós, mas ao Senhor toda a honra e toda a glória. E Pedro recebeu essa revelação, e nós aqui recebemos essa revelação, porque o Espírito foi derramado sobre toda a carne, amém? E essa revelação, ela é possível para todas as pessoas que o buscam de todo o coração. E então Jesus vira para ele e diz: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Está em Mateus 18, 19. Tá? Nota aí. E as chaves do reino do céu, lembra que lá no versículo do nosso decreto, né? Disse: eu tenho as chaves de Davi, não é? As chaves do reino do céu, então, ele delega e ele dá aos seus discípulos. Amém? Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Que significa autoridade para ligar e desligar, permitir e proibir. Jesus tem toda a autoridade sobre a terra. Ele disse: vem aí o príncipe desse mundo, e ele não tem nada em mim. Então, veja bem, o que levou a humanidade à queda foi o pecado, que também tirou a autoridade do homem de governar sobre a terra, porque virou escravo das suas paixões, certo? E escravo de Satanás, filhos da ira. Mas tem um princípio de Deus, no Salmo 115, 16, que nós também vimos. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. E deu aos filhos dos homens o governo sobre a terra. Jesus vem como homem, e ele vem como homem e vive a sua vida íntegra, sem pecado. A Bíblia diz que não se achou nenhum dolo na sua boca. Jesus, sem pecado, ele não se curvou ao pecado, ele foi tentado após o batismo, levado para enfrentar Satanás, que ofereceu todos os reinos do mundo, ofereceu um governo que era independente do Pai,
E Jesus disse, não, só a Deus adorarás, só a Ele servirás, como diz a palavra. E Jesus não pecou e ainda pagou o preço da nossa redenção. Quando Ele, o Cordeiro de Deus, se oferece para pagar o nosso pecado e derramar o seu sangue puro. Amém? Amém. Então, queridos, a autoridade sobre a terra foi restaurada. Amém. Amém. Restaurado. Amém. Homem. Amém. Jesus, ungido e capacitado pelo Espírito Santo, andou sobre a terra com a sua vida íntegra, deu a sua vida pelo resgate dos filhos de Deus, para que se reconciliasse com o Senhor. E então restaurou. E o seu nome é o nome sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra. Amém. Nosso Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que tem autoridade sobre tudo, o herdeiro de todas as coisas. E a Bíblia nos diz que nós nos tornamos herdeiros com Ele. Você não sabe o que isso significa, não? Acho que nós não alcançamos o que isso significa. Herdeiros de todas as coisas criadas por Deus. Amém? Ele reina. Ele reina. Ele reina. É o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Imagine que no céu, em Apocalipse, nós vemos isso. Todos se curvam, se rendem, se prostram para adorar ao Rei dos Reis. Aleluia! Isso quer dizer autoridade sobre as nações. Tem um chamado de Jeremias, lá em Jeremias 1, 9, 10. No livro de Jeremias 1, 9, 10. No chamado de Jeremias, quando Deus chama Jeremias, o profeta Jeremias, ele diz: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu o constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar, para derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Amém. Amém? Amém. Prestou atenção no chamado de Jeremias? Jeremias, um homem levantado lá, antes da vinda de Cristo, ungido pelo Espírito Santo, com a autoridade de Deus para o constituir sobre as nações, sobre os reinos, para arrancar, derrubar, destruir, arruinar e também para edificar e plantar. Já pensou na autoridade de Jeremias que Deus deu? Já pensou nessa autoridade sobre os reinos, sobre as nações? E hoje, pergunto, não temos sido levantados na nossa cidade para exercer essa autoridade? Olhe para trás quando o Senhor Deus nos reuniu aqui, lá no ano 2000, que começamos tomando as chaves da cidade. Amém. E entregando-a para Jesus. Veja tudo que foi mudado. Veja como o inimigo foi desarraigado de tantos lugares que ele tinha domínio. Esta é a autoridade delegada a nós, em Cristo Jesus. Esta autoridade te coloco sobre os reinos, para arrancar, para derrubar, para destruir, para arruinar e também para edificar e plantar. Os frutos
todos os frutos desses anos do trabalho, nós podemos ver como Deus confirmou a obra das nossas mãos. Como a Bíblia diz, confirma, Senhor, as obras das nossas mãos, é a nossa oração. Amém? E em todas as cidades tem um povo levantado que se chama pelo nome do Senhor Jesus. Se a igreja se visse como um só corpo, porque esse é um princípio de Deus, que eles sejam um. Se a igreja de fato se visse como um só corpo e se levantasse nas cidades, na autoridade delegada por Cristo, nós já tínhamos mudado. Já tínhamos visto muitas transformações na nossa nação, de cidade, porque a nação é por cidades. E muitas transformações nas famílias. De fato, nós somos sal e luz na terra. Amém? Luz para iluminar no meio das trevas. Sal para impedir o apodrecimento, que é isso que o sal faz. Impede o apodrecimento, conserva. Eu acredito que se a igreja exercesse de fato a sua autoridade delegada por Jesus, fosse unida e realmente reinasse como Jesus reinou ao andar aqui, como ele nos delegou para fazer, muito dessa podridão, eu acho que nós teríamos resistido mais, né? Não teria avançado dessa maneira como vemos que avançou. Bem, acho que nós estaríamos no outro ponto. Então, toda a autoridade de Jesus está sobre o seu corpo, que é a igreja. E a Bíblia diz, Jesus é o cabeça da igreja, ou a cabeça da igreja, também é o cabeça, né? Ele é a cabeça da igreja e nós somos o seu corpo. Amém. E é o corpo que se move na terra, né? Então diz até um cântico, né? Seus pés, seu trono está no céu, seus pés aqui na terra, e o Pai o coroou. Sobre tudo e sobre todos. Amém. E, queridos, ninguém é igreja sozinho. Igreja sempre estou falando aqui, uns aos outros. Amém. Sereis conhecidos pelo amor, foi o que Jesus nos disse. Então, ele disse, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amém. E em 1 João 3,16, nós vemos escrito, nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. E nós, portanto, também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Amém? Ser, de fato, a reprodução do Senhor Jesus no sacrifício. Nós sacrificarmos pela igreja. E a Bíblia diz que nós edificamos a igreja em amor. Então, a nossa autoridade, ela se estabelece no calibre do amor de Jesus. Esse é o calibre da autoridade que se estabelece em nós. A autoridade está diretamente proporcional ao amor que nós exercemos em nossa vida na igreja. No mundo, não tem amor. Não tem. E nós vivemos um tempo em que o amor de quase todos já esfriou. Nós estamos vendo desistências. Nós estamos vendo um esfriamento, uma apostasia. Está nos nossos dias. Não podemos fechar os olhos para isso. Então a Bíblia tem uma advertência. Aquele que está em pé, veja que não cai. Porque a correnteza está muito forte. E mais nós temos que nos segurar
andar Amém, Jesus. na palavra de Deus, no amor de Deus, em Cristo, Amém. na direção do Espírito. Porque o calibre do amor é onde nossa autoridade em nós se estabelece. Amém. Mas Deus derramou o seu amor onde? Diga, no meu coração. Meu coração. É isso que está escrito na Bíblia. O amor de Deus está derramado no coração daquele que crê. Então, no teu coração tem o amor de Deus. Amém? Está cheio, está repleto do amor de Deus. Mas tudo no reino de Deus, ele é conquistado e também é manifestado pela fé. Então, não espere sentir amor. Pela fé, haja na dimensão do amor de Deus. Porque não é sentimento, nós vivemos pela fé. O meu justo viverá pela fé. Às vezes nós ficamos esperando sentir coisas, sentir amor, sentir alegria, sentir prazer, ficar na esfera do sentimento, sentir um bem-estar. Não é assim que nos movemos. Nós nos movemos pela fé. Amém. Está escrito, então é. Amém. Amém. Se está escrito, Deus derramou o seu amor em nosso coração. Amém? Então esse amor está aí, esperando a oportunidade para se manifestar. Então a Bíblia diz: quem sabe fazer o bem, faça. É simples assim. Quem não faz o bem, peca. Então, você sabe o que você tem que fazer? Faça. E na hora que a gente estende pela fé, na hora que a gente dá um passo pela fé, aí sim o mar vai se abrir. Aí nós vamos ver os milagres de Deus. Porque tudo começa por fé. E não no sentimento, e não no pensamento, e não nas vistas, nada disso. Aliás, isso é o que tem feito afundar muitas pessoas que vivem ainda nos seus sentimentos, na esfera da alma. Tudo aconteceu conosco no espírito e tudo, mas tem que se conformar à verdade da palavra de Deus, aos princípios da palavra de Deus. Aí sim, nós vamos conhecer a autoridade de Cristo em nossa vida. Amém? Amém? Glória a Deus. Nós temos tudo para andarmos na dimensão do amor de Deus. Diga, eu tenho tudo. Para andar na dimensão do amor de Deus. Glória a Deus por isso. No livro de Gálatas 5,15, Paulo adverte que morder e devorar uns aos outros, como nós estamos vendo acontecer com muita tristeza, só vai levar à destruição. E isso mina a autoridade de Cristo na igreja. Brigar um com o outro, né? Acusar um ao outro, morder e devorar. Como nas redes, pelas redes sociais, nós temos visto acontecer, só mina a nossa autoridade, só vai trazer descrença naquilo que Cristo fez. E é por nossa causa que as pessoas não desejam Cristo. É por nossa causa que elas vão embora e ser desigrejadas. É por causa do que acontece dentro. É porque nós não estamos vivendo nessa dimensão do amor de Deus. À altura do que Cristo nos confiou, do que Ele nos deu, do que Ele fez para nós, de onde Ele nos colocou, na autoridade que nós temos em Cristo Jesus. Nós temos muito do que nos arrepender diante de Deus, para que Ele nos levante neste lugar
que é o lugar que vai glorificar de fato o seu nome. Amém? Por isso, a igreja precisa andar no Espírito. Andar no Espírito e não vai satisfazer aos desejos da carne. E andar no Espírito para produzir o fruto de justiça. Jesus orou que ele, como eu sou em ti, como tu és em mim, que eles sejam um, entre eles em nós. 2. Só estou no ponto 2. O ponto 1 foi, para que vocês se situem, pois Jesus nos deu a sua autoridade. 2. A autoridade de Cristo sobre nós mesmos. Efésios 2, 1 a 3. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andavam noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós, todos, andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, no pecado, se fica escravo da carne e dos pensamentos, das paixões, dos sentimentos. E então, escravo dos pensamentos, das paixões, dos sentimentos, vive-se numa eterna contradição entre o que eu quero, não faço, o que eu não quero, isso faço. Não há domínio próprio sobre o que brota do coração e da alma. Mas em Cristo nos tornamos uma nova criação. Aquele que está em Cristo é uma nova criação. Conectados e ligados, reconciliados a Deus. Esse é o teu estado agora. Reconciliado com Deus. Amém? Reconciliado com Deus. Então nós temos paz, temos amor, temos segurança e temos uma viva esperança. Isso é o necessário para você viver uma vida abundante em Cristo. E temos temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. Lá fora não há isso. Então, queridos, aquilo que há em abundância em você precisa impactar aqueles que não têm. Porque o mundo busca paz. Amém? Em guerra para se sobrepor um ao outro e ter paz. As pessoas buscam paz. Nunca houve tantos deslocados como agora. Pessoas estão deslocadas do seu lugar. Portas Abertas está trazendo esse ano um relatório da quantidade de pessoas que são refugiadas, que fugiram dos seus países por causa de guerra, por perseguição aos cristãos, que tiveram que largar suas casas, tudo, seu trabalho, tudo, estão com as suas famílias errantes no mundo. Tem muitos cristãos, irmãos nossos, que estão errantes no mundo. Aí eu me lembro lá de Hebreus 11, né? Que diz, homens errantes, que andaram errantes no mundo, porque não tinham espaço para eles no mundo. Aí eu me lembro de Jesus que diz que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, porque na realidade, nossa casa, nosso lugar não é o mundo. Esse não é o nosso lugar de descanso. E a Bíblia diz, levantar e partir, anda, porque aqui não é o lugar do teu descanso. Não podemos descansar nos prazeres que o mundo oferece, nas coisas que o mundo... Não podemos, nós usamos do mundo como se não usasse, a Bíblia diz. Amém? Amém. Ou seja, entendendo que nós não é aqui o lugar, o nosso lugar para estar regalado. Isso não quer dizer que você não vai trabalhar, que você não vá a um aniversário, que você não vá celebrar coisas com os seus
amigos. Então, em Cristo, nós recebemos essa paz. Aleluia. Amém, Jesus. E principalmente, retornamos o equilíbrio sobre nós mesmos. Por quê? Nosso equilíbrio está em Jesus. Agora você olha à sua volta, olha para um lado, olha para o outro, você está vendo quantas pessoas estão perdendo o equilíbrio? Ou mergulhados numa angústia profunda, numa depressão profunda. Outras estão tirando a sua própria vida, perdendo o prumo. O equilíbrio é o prumo. Nosso equilíbrio, a nossa vida, a nossa alegria, a nossa vitória, tudo está em Cristo. Tudo está nele, é por ele. Amém, Senhor. O alfa e o ômega, tudo está contido nele. Amém. E ele é o nosso verdadeiro equilíbrio. Então, em Cristo, nós retornamos, vem para nós a autoridade sobre nós mesmos. É uma autoridade sobre nós mesmos. E nós vamos ler lá no livro de Filipenses. Filipenses 4, que é um texto, 4:8, que devemos decorar, decore esse texto, que diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o teu pensamento. Glória a Deus. Amém? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que tudo que não passa pelo crivo da palavra de Deus, que é o nosso guia, nós temos agora condições de abortar. Nós temos condições de gerir o nosso próprio pensamento, amém? Autoridade em Cristo para rejeitar aqueles pensamentos repentinos, né? Que te empurram para falar ou para fazer alguma coisa. Porque o inimigo, ele trabalha na nossa alma, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, na dimensão da nossa vontade. É na dimensão da alma. Mas em Cristo, agora nós temos autoridade para gerir a nossa própria vida, autoridade sobre nós. 1 de João 1,5 diz: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E no versículo 2:4, aquele que diz: eu o conheço, guarda os seus mandamentos. E o mandamento é luz. O mandamento traz entendimento, traz sabedoria de Deus para vivermos. E se estamos verdadeiramente em Cristo, vamos manter o equilíbrio. Amém. Amém? Mesmo nos momentos complicados, difíceis, das pressões. Por isso temos uns aos outros. Amém. Por isso estamos no corpo. Não fique sozinho. Tem um aqui que não fica sozinho de jeito nenhum. Você está lá atrás de mim. Quem é? Quem é? Ou está lá ou está ligando. Mas busca ajuda. Amém? E é isso, não pode ficar sozinho. Com as dores, com as angústias. Às vezes as pressões são fortes, o inimigo não brinca, não. Ele se levanta e aproveita. Aproveita uma falha do nosso caráter. Aproveita traz dúvidas, né? Traz inseguranças, tenta roubar a nossa fé. Paulo disse no final: acabei a carreira, guardei a fé. Então, precisa ser guardada. Amém. A sua fé é um tesouro. Amém. Que precisa ser guardada. Amém. Amém? Mas para guardarmos a fé, nós precisamos seguir os princípios de Deus na nossa vida. Caiu, peça perdão, levanta. A vitória não é de quem nunca caiu, mas de quem se recusa a ficar no chão. Deus se agrada disso.
de que nós reconheçamos os nossos erros e também as nossas necessidades. Às vezes você está se sentindo frágil, fraco, necessitado de que alguém o ouça, ore com você. Então, veja bem, todo mundo sofre pressão. Todos sofrem pressão. Por quê? Porque a nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne. É contra principados, potestades, poderes, desse mundo tenebroso que quer te tirar da presença de Deus. É isso que ele quer fazer. Fazer você duvidar. Fazer você apostatar, esfriar, ir embora. Para que caia nas garras dele. Então, aquele que está em pé, veja que não cai. O teu equilíbrio está em Jesus. Amém? Glória a Deus. E para conhecê-lo, nós temos que andar na sua luz. E se nós estamos verdadeiramente em Cristo, vamos manter o equilíbrio, mesmo nas tempestades da vida. Primeiro, Deus é soberano. Amém? Diga, Deus é soberano. Ele sabe que nós estamos passando por tudo que passamos. Se a Bíblia diz que nenhum fio da nossa cabeça cai sem que ele saiba, se você está passando por um vale, ele sabe. 1 Coríntios 10, 13, tem uma promessa. Guarde isso no seu coração. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação ou tribulação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, ou que vocês sejam atribulados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, a tribulação proverá livramento, para que vocês a possam suportar. Veja, isso é interessante aqui, porque até então a gente lê com a tentação, Deus proverá livramento. Aí você pensa, bom, eu vou ficar livre disso, né? Ele vai me tirar desse lugar. Mas não, a palavra está dizendo, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Amém? Para que vocês passem pelo vale sem sucumbirem, sem serem destruídos. Mas o vale está ali. E você vai passar pelo vale. Porque a palavra diz no Salmo 23, é o Salmo do pastor. Quando passares pelo vale, a minha mão vai estar ali, passando com você. Então é interessante olhar que com a tribulação, Deus proverá livramento para que vocês a possam suportar. Então não tem nada que vá nos destruir. Amém. Não tem poderes que vá nos destruir. Aleluia. E a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra principados, contra o domínio desse mundo tenebroso que quer fazer-nos acreditar que não conseguimos passar. Mas o nosso equilíbrio é o Senhor. É Ele quem está conosco, como um poderoso guerreiro, indo adiante de nós, para nos garantir a vitória. Então, queridos, exerça autoridade, domínio sobre você mesmo em todas as áreas da sua vida. Quando você desejar desistir, porque muitas vezes a gente é atentado a isso, né? Você não consegue, está cansado, desiste, já acabou o teu tempo. E olha, então quando vier essas pressões, lembre-se de Jesus, que não desistiu de você. Não desistiu de nós até a morte e morte de cruz. E terceiro e último, que autoridade no mundo espiritual. Efésios 6, 11, 12. Quanto a mais, irmãos,
Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, já estávamos também entrando nisso, que a nossa verdadeira luta é contra os dominadores deste mundo tenebroso. Mas Lucas 10:19, o Senhor então nos fala: eis que vos dei autoridade de serpentes e escorpiões, e nada vos causará dano. Então nós vemos que temos que estar revestidos de toda a armadura espiritual, ou seja, que armadura é esta? É Cristo. Cristo é a nossa armadura. Temos que estar revestidos de Cristo, porque a Bíblia diz que nós morremos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então nós temos que estar revestidos com Cristo, revestidos de toda a armadura espiritual. E o estandarte sobre nós é o amor. Amém. Porque o amor que lança fora todo o medo. Não temas. Não temas. Não temas. 365 vezes está na Bíblia. Não temas. Seja corajoso. Tende bom ânimo. É isso que Deus falou para todos os seus chamados. Falou para Josué, não é? Tende bom ânimo, não temas. Seja corajoso. Então, seja corajoso. Tenha bom ânimo. Significa, seja disposto, seja fervoroso, seja animado, seja paciente e perseverante para cumprir o que Deus trouxe em suas mãos para fazer. Amém? E a Bíblia diz: faça-o conforme as tuas forças, porque Deus proveu o ilimitado. E para terminar, 2 Coríntios 5,18 diz: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Que é maior autoridade do que essa, gente? Nós temos o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos ou das pessoas, e nos confiou a palavra da reconciliação. Isso quer dizer, você tem autoridade para pregar o Evangelho de Deus. Não são do Espírito Santo. Nós recebemos a autoridade para viver as boas novas e recebemos autoridade para pregar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? A autoridade para pregar essa palavra. Quem é idôneo para isso? Uma palavra santa, justa, perfeita. A palavra é Cristo, o verbo vivo de Deus, pois Ele nos deu autoridade para pregar a palavra. Amém? O ministério da reconciliação. Então, a pergunta que a Bíblia nos faz: que pessoas não devemos ser durante nossa peregrinação nessa terra, se temos autoridade para pregar a palavra, curar, libertar, testemunhar, operar milagres, ressuscitar mortos, profetizar os decretos de Deus sobre
a terra. Amém! Amém. Essa é você, Cristo. Amém. Essa é você, corpo de Cristo. Amém? Que carrega, nós que carregamos a autoridade do Senhor Jesus sobre toda a terra, porque toda a terra é do Senhor, por direito de criação e por direito de redenção. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, Senhor! Glória a Deus, Cristo! Deus é tremendo, Deus é maior do que tudo na vida. Amém?